Quem é essa pessoa que chegou agora na família? Você realmente o conhece? E os seus filhos, o que eles acham dele? Vamos conversar sobre o padrasto. Oi, 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 tudo bem com você? É um prazer estar aqui mais uma vez para conversarmos sobre um assunto muito importante. Muito importante mesmo, porque ultimamente nós estamos vendo muita notícia sobre este assunto de hoje. Antes de começarmos, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Angélis Ariadne, sou educadora parental, educadora sexual, emocional e trabalho na linha de frente contra o abuso sexual. Bom, como eu falei para vocês na introdução, nós vamos falar sobre padrasto. Quem é essa pessoa? Como essa pessoa deve agir? Nunca se ouviu tanto, gente, tanta notícia ultimamente sobre crimes feitos por padrasto. Interessante, né? Por que que isso está aumentando? A impressão que temos é essa, que está aumentando. Mas será que isso sempre aconteceu? Quem é o padrasto? Como ele deve agir? Como que deve ser a família em relação ao padrasto? Bom, para começar, nós precisamos entender que nunca foi o plano de Deus que as famílias se desfizessem, certo? Que as famílias fossem destruídas. Mas ultimamente nós temos visto que por causa do pecado, por causa das coisas ruins que andam acontecendo, infelizmente muitas pessoas acabam tomando a decisão de se separarem. E quando elas se separam, automaticamente a família ali é destruída de alguma forma. E quem mais sofre com isso são as crianças, são os filhos, não é verdade? Mas a gente sabe que essas pessoas precisam, né, depois de um tempo, futuramente se relacionarem novamente, porque nós somos feitos para nos relacionarmos. E há um grande problema em tudo isso, por quê? Porque você não está sozinho mais, você tem filhos. E aí? Vem a carência emocional, vem a necessidade de estar com alguém, e automaticamente você se vê num problema, né? Porque quem vai substituir este papel nesse lar? E nós temos que tomar muito cuidado. Quem é que você vai colocar dentro da tua casa? Sabe? Não é brincadeira não, gente. Por que está acontecendo tantos crimes em relação aos padrastos com os filhos? Ultimamente a gente tem visto notícias horríveis sobre isso. Quando a gente vai olhar a história desse crime, a gente percebe que as mães, geralmente, tá, gente? Tô falando que geralmente as mães mal conheceram este homem, conheciam há muito pouco tempo, há poucos meses, e de repente já colocou esse homem dentro da casa. Ou seja, a pessoa não teve tempo para conhecer, para saber realmente quem era, já confiou o teu lar e os teus bens maiores, que são os teus filhos, nas mãos deste homem que você mal conhece. Claro que não é como é que se diz, geral isso, né? A gente está generalizando aqui, mas a gente sabe que há exceções, certo? Mas ultimamente isso tem se tornado uma coisa comum, infelizmente, certo? E nós paramos então para analisar aqui sobre este assunto. Vamos conversar sobre isso. Quem é que você está colocando dentro da tua casa? Você realmente conhece esse homem? Há quanto tempo você está se relacionando com ele? Alguns meses apenas? Você precisa se lembrar que a segurança dos teus filhos depende de você. E essa segurança vem antes da necessidade da sua carência amorosa. Antes de começar um relacionamento, você precisa lembrar que dessa vez não é igual ao namoro, quando você não tinha ninguém dependendo de você. Dessa vez você tem o pacote completo. Você tem todo um lar, toda uma família que depende de você e que mesmo você não querendo, ela vai entrar também nesse bolo. Ela também vai ser introduzida nessa relação, nessa nova relação. Então nós precisamos realmente tomar muito cuidado com quem você vai se relacionar. Quando você começa então a conhecer outra pessoa, as crianças sempre darão sinais.
Você precisa estar atenta aos sinais que os teus filhos estão demonstrando. Claro que no começo, gente, vai ser meio estranho, vai ser ruim às vezes, porque a criança ela sente um certo ciúmes, porque ela acha que o padrasto está tomando o lugar do pai, né? Às vezes tem os ciúmes da própria mãe. Fala, quem é essa pessoa aí que está querendo pegar a minha mãe de mim, sabe? Então há ali uma certa disputa e essas pessoas, no caso você e o padrasto, né, o seu namorado, precisam estar cientes que vocês são os adultos da relação e vocês precisam demonstrar segurança, demonstrar que você não está ali para roubar sua mãe, né, a mãe da criança de ninguém, que ele também não vai tomar o lugar do pai, certo? Se é um pai presente, é meio que comum a criança sentir isso, né? Então, precisa ter muita conversa, ter muita paciência, certo? A mãe precisa fazer a ponte ali, conversar muito com os filhos, conversar muito com esse é, suposto padrasto, né? Então, com esse namorado. Então, precisa ter muito cuidado e ir devagar. Isso é muito importante, certo? As coisas precisam acontecer num tempo mais lento. Por quê? Porque não agora não é só você. Agora tem toda uma família no meio dessa situação, certo? E prestem atenção nos sinais que as crianças dão. Para vocês entenderem melhor, o sentimento do padrasto com as crianças não é algo natural, não é algo sanguíneo, não saiu deles, entende? Pode sim ser construído com o tempo, com o desenvolvimento, com experiências. Por isso que eu falo que é um tempo devagar. Só que no início é complicado, porque não existe um laço de sangue ali. Então, os dois precisam estar dispostos a querer que esse relacionamento dê certo. Gente, vai ter conflitos, assim como uma família normal. Com o padrasto, às vezes o conflito é um pouco maior e precisa ter essa atenção, então. Observe como que a criança reage quando está prestes a encontrar com o padrasto. Ela fica feliz? Ela realmente deseja que ele esteja ali? Então, observe como é a reação quando você fala, ó, fulano tá vindo aqui, vai almoçar com a gente, vamos sair com fulano. Como é a reação dessa criança? Segundo, observe como é a reação dos seus filhos quando está presente, né? Quando estão presentes com o padrasto, certo? Observe como eles reagem, como é o... Gente, criança dá sinal. Criança vai dar sinal, certo? Ela fica feliz, ela fica frustrada, ela fica com raiva, ela fica, às vezes, de uma forma... Ela reage de uma forma com os rompantes de raiva, de ira. Como é a reação dessas crianças? Lembrando que você precisa manter o respeito na frente dos teus filhos. Cuidado com a forma que você se relaciona, certo? Intimamente, né? Não na frente dos seus filhos, por favor, gente. Precisa ter esse respeito também, porque isso faz com que as crianças sintam ciúmes. Então, é um selinho, pode até pegar na mão, abraçar, mas com muito respeito. Deixa a intimidade para quando vocês estiverem sozinhos. Na frente das crianças, você precisa demonstrar o maior respeito possível, porque isso instiga também a esses sentimentos difíceis que a criança precisa lidar e ela não sabe como lidar com isso. Antes de colocar alguém dentro da sua casa, conheça realmente quem é essa pessoa. Isso leva tempo, não são alguns meses, é muito tempo. Porque nos primeiros meses, eles mascaram, todo mundo mascara mais ou menos as coisas ruins. Então não dá tempo para você ver realmente os defeitos dessa pessoa. Se vai combinar com a tua família, se vai dar certo. Você precisa de tempo, você precisa conhecer a família dessa pessoa. Os motivos, por que essa pessoa está sozinha? Ela já foi separada? Como que foi a história da família? Por que ele separou? Sabe? Ele já tem filhos? Como é a relação dele com os filhos dele? Com a ex-esposa? Sabe? Tudo isso você precisa saber, você precisa conhecer e analisar para ver se vai dar certo com você e a tua família, certo? Vocês precisam conversar muito, você precisa mostrar como é a realidade da tua casa. Vai dar certo? Ele concorda como é a realidade da tua casa, como que a realidade funciona? Ele concorda com os defeitos do teu filho? Ele aceita?
Então, gente, para que isso aconteça, precisa ter um tempo de relacionamento, tá? Vocês precisam ter paciência. Eu sei que é difícil, porque depois que você já foi casado, você sente essa carência, você quer realmente, você tem a necessidade de ter alguém ali junto com você, e você às vezes atropela e acaba se casando, colocando alguém muito cedo dentro da tua casa. E só quem sofre são os teus filhos. Futuramente, pode até acontecer de você sofrer também em relação a isso, mas quem sofre primeiro, que eu quero dizer, sabe? Primeiro, de cara, são os teus filhos. Eles não podem fazer nada, sabe por quê? Porque o intruso na casa é ele. Eles estão na casa deles. Eles estão com a família deles. Quem está entrando agora é outra pessoa. E essa pessoa quer ter autoridade sobre eles, sobre toda a casa. Quer mudar tudo. Vocês entendem como isso é difícil para a criança, gente? É uma pessoa que está chegando, né, que está sendo introduzida ali, que não fazia parte desse clã, e de repente, essa pessoa, por ela ser adulta, pelo padrasto ser, então, como se diz, o chefe da família, ele quer mudar tudo, trocar tudo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando você vai colocar alguém na tua casa, você tem que lembrar que o intruso é ele. É ele que precisa se adequar a essa nova família. Não é ele chegar e mudar tudo. E tudo isso precisa ser conversado antes. Antes. Mesmo assim já dá conflito, viu, gente? Não é fácil, não. Mesmo assim já é. Então precisa ter muita conversa. Tem que ter muita maturidade para resolver conflitos dessa forma. Vocês não podem esquecer que vocês dois são os adultos, certo? Para que essa criança realmente se sinta segura, ela precisa se sentir amada. Então quem tem que conquistar essa criança é o padrasto. Não é o padrasto chegar assim, agora eu cheguei na tua casa, eu sou o namorado da tua mãe, ou eu sou o marido da tua mãe, e você agora vai ter que me obedecer. E você precisa fazer tudo o que eu quero. Acho que assim vai conseguir o respeito? Nunca. Não vai. Vocês precisam entender que o relacionamento de vocês, para dar certo, antes, o relacionamento dele com as crianças precisa dar certo. Senão o teu relacionamento não vai dar certo nunca. Então precisa antes o relacionamento com as crianças e depois o seu. Infelizmente, gente. Por quê? Porque a criança, ela não sabe controlar suas emoções ainda. Ela está começando a vida dela e ela depende de vocês, certo? O padrasto precisa entender que é ele que está chegando. Sabe aquela regrinha da boa educação? Que está todo mundo sentado e quem chega cumprimenta? Então é a mesma regra. Quem chega depois, no caso, o padrasto está chegando nessa família, é ele que precisa conquistar quem está ali fazendo parte dessa família, incluindo seus pais, os avós, incluindo os seus filhos, certo? Porque você já foi conquistado, você já está se relacionando com ele, certo? Então agora, como você não está sozinha, você tem todo um pacote completo. Ele precisa entender a tua vida e precisa se relacionar com as pessoas que estão ali no teu meio. Então é ele que precisa conquistar também os seus pais, a tua família e principalmente os teus filhos. Não peça para que as crianças conquistem este homem. Não. Quem é o intruso é ele. É ele que está chegando. É ele que tem que fazer esse papel, até porque o adulto é ele. A criança não vai fazer isso de primeira. Ela só vai responder com amor, com carinho, se ela receber isso. Então, primeiro ela vai analisar, ela vai ficar de longe, observando. Às vezes ela não vai tratar de uma forma amigável, às vezes com rispidez, com uma certa rigidez. Até ela entender que essa pessoa realmente está ali porque ela gosta deles também. Entende como é complicado, gente? E tem que ter muita paciência. Lembre-se, antes do teu amor, da tua necessidade, vai vir realmente a necessidade das crianças. Então precisa tomar esse cuidado. Eu falei que vocês precisam primeiramente observar o comportamento das crianças, certo? Mas também precisa observar como é o comportamento deste homem, desse padrasto. Como é que ele trata os teus filhos? Ele realmente pergunta para você antes se ele pode fazer alguma coisa? Ele pergunta como acontece na tua casa? Ele inclui os teus filhos nos seus planos,
Porque de agora para frente os seus filhos vão estar juntos. Não é só você e ele. Ele precisa entender que todos os teus filhos precisam estar inclusos nos planos que vocês farão daqui para frente. Porque não tem como cortar esse vínculo, certo? Se ele está se relacionando com você, ele precisa entender que é com você e com os teus filhos. Observe como é que ele conversa, como é que ele trata. Violência nunca. E quando eu falo de violência, gritar, bater e ameaçar. Isso nunca. Se você já viu estes sinais, cai fora. Cai fora. Antes que o mal aconteça. Ele precisa somar dentro deste lar. Ele precisa contribuir. E não é só financeiramente, não, gente. É com tudo. Porque é muito fácil chegar só oi, 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 pega a parte boa, conversa, festa e vai embora. Não, ele precisa estar presente nos momentos ruins também. E observe como é que ele resolve os conflitos. Ele conversa, ele chama os teus filhos realmente para ter aquela conversa com respeito. E os teus filhos se sentem seguros quando ele conversa com os teus filhos? Seria como se fosse um conselheiro, sabe? Quando acontece algum problema, se ele se mostra como conselheiro e ele consegue acalmar o teu filho, ele consegue colocar o teu filho numa regulação novamente, que ele se regule, que ele volte a ter o controle das suas emoções, gente, parabéns, é isso, é esse comportamento. Porque às vezes a mãe está com tanto problema que ela não consegue resolver. E aí quando vem esse padrasto com esse tchan, de chegar, conversar com o filho respeitosamente, entendendo às vezes, porque quem está de fora às vezes entende melhor, entendendo como é que aquele filho funciona, como que acontece com ele, qual é a melhor forma, com respeito, com amor, com carinho, e ele faz com que aquela criança se regule novamente, perfeito, ponto para ele. Como eu falei no início, cuidado nos momentos em que os seus filhos demonstrarem ciúmes. Às vezes é só uma insegurança de que a mãe agora vai olhar para mim, ou agora toda a atenção dela é só para este homem que chegou agora. Então, mães, vocês precisam dar muita atenção para os teus filhos nestes momentos também, para que eles se sintam seguros de que não é pelo fato de estar chegando alguém novo que você vai deixar de dar essa atenção, esse carinho e deixar de ser mãe deles ali. Eles ficam muito inseguros e isso é automaticamente, é sem pensar, tá, gente? Não é por querer. Isso é automático acontecer. Então, as mães precisam estar prestando bastante atenção nisso e dar mais atenção aos filhos ainda, certo? O amor é a chave de tudo. Tudo com respeito, carinho, muita atenção, muito cuidado é primordial para que tudo se resolva. Então, precisa ter respeito, precisa ter compaixão, precisa ter realmente ali alguém com discernimento e com muito cuidado e paciência para que tudo se resolva. Conflitos vão aparecer? Vão, mas se você seguir todos esses passos, não tem como não resolver. É muito fácil. Eu sei que há padrastos e padrastos, né? Eu estou falando de padrastos que, infelizmente, trouxeram o mal para a família. Para vocês, filhos, adolescentes que estão aí passando por esse problema e às vezes conversam até com as mães, mas as mães não enxergam. Orem para Deus. Entregue suas vidas nas mãos de Deus, que tudo vai dar certo. Peça para Deus mostrar para essas mães o que está acontecendo. Se tem algo ruim de verdade acontecendo, converse com outras pessoas da tua família que tenham influência. Conversem, falem o que está acontecendo dentro da tua casa. Se tem algum mal acontecendo com você, causado por esse padrasto, não fique quieto. Não fique com medo de sua mãe achar ruim. Vá atrás de alguém, vai atrás de alguma autoridade. Converse, fale com alguém. Se tem alguma violência acontecendo na tua casa, você precisa contar. Sinta-se realmente seguro, com coragem e conte. Por mais que você às vezes tenha medo, porque esse padrasto pode até ameaçar, falando que a sua mãe não vai gostar mais de você, que vai acontecer muitas coisas, que você pode apanhar. Mesmo assim, vá. Porque são ameaças que eles usam para que você não conte. Mas você precisa contar.
Não se sinta coagido, você precisa correr e contar para alguém da tua confiança antes que o perigo aconteça. Eu sei que há padrastos e padrastos. Existem padrastos que são pais muito mais do que o próprio pai genitor. Eu sei que existem histórias lindas, maravilhosas de padrastos que se tornaram os melhores pais do mundo. E para esses, ó, muitas palmas, porque eu vejo algumas pessoas falando com tanto carinho do padrasto. E às vezes não falando, mas demonstrando, né, com as suas atitudes, que se sente seguro. Isso é tão gostoso, isso é tão bom. E é muito bom quando isso acontece e toda a família é restabelecida, sabe? Aquela carência que tinha antes, aquele problema que tinha antes foi sanado, porque entrou uma pessoa que contribuiu. Isso é maravilhoso, gente. Isso traz segurança novamente para aquele lar, principalmente para as crianças. Vocês precisam entender que irão acontecer conflitos, tá? Mas vocês precisam colocar a família de vocês nas mãos de Deus. Mulheres, eu vou falar para vocês agora. Vocês precisam estar muito seguras para dar sempre o próximo passo. E vá devagar, não atropele as coisas. E olha que eu sei que tem muita gente que está ao nosso redor que fica pressionando para que esse relacionamento comece logo, logo, vamos casar, quando vocês vão casar? Gente, não faça isso, tá? Tome muito cuidado, entregue nas mãos de Deus, peça para Deus mostrar os sinais a você. Porque às vezes a gente está tão apaixonada que não consegue enxergar os sinais. Sempre haverá sinais, tanto dos teus filhos como desse padrasto, certo? E caia fora, por mais que o sentimento às vezes seja muito grande, antes de você precisa vir os teus filhos. A segurança dos teus filhos é primordial. Depois que os filhos casarem, tiverem as suas próprias vidas, aí tudo bem, que aí é só você mesmo. Mas enquanto eles dependem de você, moram na tua casa, a segurança deles precisa vir primeiro, certo? E como eu disse para vocês, um passo de cada vez, sempre pedindo orientação de Deus. Converse com pessoas mais velhas, que tenham mais experiência, os pastores, os avós, com a família, né? E o que eles acham dele. A cada passo que você for dar, precisa ter muito, muito cuidado, muita ponderação. Precisa estar ciente e segura de que tudo vai fluir da melhor forma possível, certo? Assim a gente evita muitos problemas. Eu sei que há problemas que vão acontecer, não dá para evitar, mas você precisa precaver, né? Antes de acontecer tudo, você precisa tomar cuidado, né? Antecede isso, para que o mal não venha a acontecer. É tão triste essas notícias que a gente está vendo de crianças nas mãos de homens que entraram na vida delas sem elas pedirem e realmente elas não têm como se proteger. Quem precisa proteger é você. E você, está tendo cabeça para fazer isso ou você está agindo pela emoção? Então precisa ter esse olhar de maturidade antes da tua emoção, antes do sentimento. E lembre-se que todo amor, sentimento da família é uma escolha e pode ser construído. Ao longo desse tempo, a relação precisa ser formada aos poucos. Então preste atenção em todas as experiências, preste atenção em todos os detalhes, certo? Principalmente porque a felicidade do teu lar vai depender das tuas atitudes hoje, de como você está agindo, sempre com maturidade e sabedoria. Bom, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Se eu lembrar, vou colocar aqui nos comentários, gostaria que você colocasse também. Eu espero ter ajudado você que está aí passando por essa situação, ou que sabe de alguém que esteja passando por essa situação, manda esse vídeo aí, para que, é como sempre, né, a gente fala aqui nos nossos vídeos, eles são para alertar. Vamos prestar atenção, sempre pelo bem da família. Eu gostaria que você me seguisse nas redes sociais. Todos os dias ali eu posto assuntos, informações, notícias pertinentes à família. Eu estou ali no TikTok, estou no Instagram,
é @angeles.ariadne. Então você pode me seguir ali e estar por dentro de todos esses assuntos. E aqui também, todos os domingos, eu posto um vídeo falando sobre assuntos que realmente servem de alerta para as famílias, para os pais, para a proteção dos nossos filhos. Tá? Foi um prazer imenso novamente estar aqui com você. Logo, logo nós vamos estar conversando com outras pessoas também, trazendo conhecimento para somar. Eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje e se inscreva neste canal, tá? Amor que Ensina, todos os domingos um novo episódio para te ajudar, para que as nossas famílias fiquem mais felizes, certo? E até mais, gente. Tchau, tchau.